Olá, catequistas do Brasil. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês nesse super mês de catequese, onde a editora Vozes nos oferece assim uma oportunidade muito grande de aprofundar os nossos conhecimentos, a nossa vivência com a catequese. Eu me chamo Virgínia Ferronato, sou catequista há mais ou menos 35 anos. No momento, estou coordenadora da Diocese de Apucarana, no Paraná, faz parte do Regional Sul 2 de catequese. Sou catequista, esse ano atuando com o grupo ali de preparação para a Crisma, na primeira e na segunda etapa de preparação para a Crisma, e também faço parte da equipe de autores da coleção Crescer em Comunhão. E, assim, é uma alegria, como eu disse, muito grande estar aqui partilhando com vocês um pouco dos meus conhecimentos, da minha experiência com catequese, que veio muito da experiência de outros catequistas. Eu gosto sempre de me apresentar assim, eu sou catequista, sem especialização em muitas coisas, mas de uma vivência que vem da catequese, de uma vivência que vem de uma paixão pela qual eu me encantei há muitos anos atrás, né? Sempre digo aqui para os meus catequistas que quando eles são mordidos pelo bichinho da catequese, dificilmente a gente muda essa função, essa missão dentro da igreja. E a convite da editora Vozes, eu vou falar com vocês um pouquinho hoje sobre a educação da fé e o protagonismo do catequizando nesse processo de educação da fé. Como nós já conhecemos, já sabemos, né, a educação da fé é uma das grandes missões da igreja, está trabalhando com isso, especificamente da catequese, que num determinado momento da vida acompanha as famílias, quando se trata de crianças e de adolescentes, nesse processo de educação da fé, nesse processo de fazer com que a gente se envolva com a pessoa de Jesus Cristo, se aproprie do seu evangelho e faça com que isso seja uma vivência muito grande na própria vida. Os documentos da Igreja, desde o Concílio Vaticano II, né, nos faz uma proposta de uma catequese mais vivencial, de uma catequese que está muito próxima da vida das pessoas. Até um dos grandes modelos de métodos catequéticos é o processo de interação fé e vida, onde a gente é convocado a olhar à luz da fé, à luz dos ensinamentos evangélicos de Jesus Cristo, a nossa vida, iluminar a nossa vida, e aonde nós somos convidados também a pegar parte da nossa vida, parte dessa vivência que nós temos, tá? E trazê-las à luz do Evangelho. Esse talvez seja um grande desafio que nós temos dentro do processo catequético e que precisa ser constantemente avivado, ser relembrado com os nossos catequistas e com os nossos catequizandos. O Diretório para a Catequese, que é esse documento novo aqui, que se vocês ainda não conhecem, eu recomendo que vocês estudem, que vocês naveguem por ele, vamos assim dizer, que ele tem muitas dicas, muitas coisas com uma linguagem mais fácil para que a gente compreenda o desejo da igreja, principalmente o desejo do Papa Francisco, para esse processo de catequese que nós somos convidados. E aqui nesse documento, lá no número 55, a gente encontra, assim, alguns apelos da fé que, se vocês me permitirem, eu gostaria de ler para vocês. A serviço da palavra de Deus, a catequese acompanha, educa e forma na fé e para a fé. Introduz a celebração do mistério, ilumina e interpreta a vida e as histórias humanas. Integrando harmoniosamente as características, a catequese expressa a riqueza de sua essência e oferece sua contribuição específica para a missão da Igreja. Então, aqui a gente vê assim uma concentração muito rica do que nós entendemos por catequese, do que nós esperamos por catequese. Acompanha, educa, forma na fé e para a fé. O que nós esperamos que os nossos catequizandos vivam e experimentem? A fé em Jesus Cristo. Mas a partir do quê? A partir de uma experiência pessoal com Jesus Cristo, de um encontro pessoal com Jesus Cristo, que faz com que ele transforme a sua vida e deseje viver como sendo um discípulo de Jesus Cristo, e depois de passar pelo seu processo de formação na fé, de vivência na fé, aprender com isso, ser também um missionário, ser também um educador
da fé. Esse é o desejo que nós temos, a partir de uma experiência forte com Jesus Cristo. Quando nós falamos em catequese com crianças e adolescentes, falar com eles de um encontro pessoal com Jesus Cristo é uma coisa um pouquinho mais complicada. Isso parece ser muito abstrato para eles. Então, talvez por isso a gente precise redimensionar nossa visão de catequese, principalmente para as crianças e para os adolescentes, de uma maneira em que eles participem mais proximamente, mais ativamente dessa educação da fé. Aqui nós somos convidados a refletir nessa educação da fé como sendo o protagonismo do catequizando. É ele protagonista dessa educação. Ele é o centro, ele é a razão do processo de catequese existir, mas ele precisa participar desse processo também com uma interatividade, com uma propriedade um pouco maior. Aí, o que isso vai nos exigir enquanto catequistas? Vai nos exigir que hoje, diante de todas essas mudanças tecnológicas que nós temos, essas mudanças principalmente de valores que a sociedade vem nos apresentando, essas confusões todas, que eu não vou nem nomear aqui, porque eu tenho certeza que vocês já devem estar ouvindo isso há muito tempo, mas que é uma realidade que nós estamos presenciando. Essa polarização política, cultural, esses extremos todos que nós vamos vivendo, isso causa uma confusão muito grande na nossa cabeça, imagina então na cabeça das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens. Também nós estamos vivendo um processo de saída da pandemia, e a nossa catequese, nós precisamos admitir isso, ela foi durante 2 anos extremamente prejudicada. Ela já tinha problemas, ela já tinha deficiência em alguns campos. Nesse processo de pandemia, de distanciamento da igreja, isso ficou muito mais complicado. As famílias se afastaram, nós acabamos percebendo que é um pouquinho possível, né, ficar tão distante assim das comunidades, essa vivência de comunidade perdeu um pouco o significado, nós vamos ter que ir em busca disso. Eu percebi bastante nas crianças, né, nesse ano que receberam seus sacramentos de iniciação, principalmente a Eucaristia e a Crisma. Essas crianças e esses adolescentes, eles não estavam preparados como o grupo de antes da pandemia. Isso causava até um certo desconforto na gente, mas o que mais faltou foi justamente essa vivência, essa experiência de estar em grupo, crescendo na fé, acompanhados por um catequista, né, que está ali orientando esse processo deles. Então, a gente percebe essa deficiência que veio pós-pandemia e todo esse desafio que é agora rebanhar essas crianças, esses adolescentes, essas famílias, e que exige da gente uma nova linguagem, uma nova forma de se comunicar. Também a pandemia, diante de todos os prejuízos que ela nos trouxe também algumas vantagens, algumas formas de comunicação que nós não conhecíamos. Foi muito interessante, por exemplo, a gente perceber e ver a necessidade que a gente teve de aprender a lidar com essa tecnologia. Eu estou na minha casa fazendo uma gravação para vocês, que se a gente fosse parar para analisar 2, 3 anos atrás, não seria possível. Então, essa tecnologia, esse boom dos canais que nos integram, ele é bastante desafiador e nos aproximou. Fez com que muitos catequistas que nem sonhavam em usar um vídeo, uma câmera no seu celular, começassem a conversar e a interagir com seus catequizandos através disso. Mas também nos mostrou a deficiência dessa falta de tecnologia em alguns lugares e como dificultou, como foi complicado vivenciar esse processo catequético ali dentro. Mas a gente teve essa aproximação, essa mudança toda. Então, se eu tivesse que pontuar aqui para vocês, para que a gente trabalhe com esse protagonismo, coloque o catequizando como protagonista do processo de educação da fé, nós teríamos que pensar, em primeiro lugar, numa catequese que tenha uma comunicação efetiva de acordo com tudo que nós temos agora no momento de novidade. Uma linguagem que seja acessível a esse catequizando, para que ele faça a sua experiência de Jesus Cristo, para que ele faça a sua experiência de vivência em comunidade e crescimento dentro da fé. Para isso, é preciso também que cada catequista esteja com uma abertura, com uma disposição muito grande para o novo,
né? Essas novidades todas que muitas vezes nos assustam, é um desafio, mas precisa ser compreendido pelo catequista como uma necessidade. Eu tenho que me abrir às novidades, eu tenho que me abrir a essa juventude, a essa adolescência, a essa infância que vê o mundo de uma forma muito diferente do que eu via, da forma como nós víamos, né? E a gente se assusta até com essa diferença muito grande que acaba acontecendo. Mas nós precisamos, hoje, enquanto catequistas, rezar, né, pedir a Deus que nos ilumine e que nos abra às novidades, que nos abra ao novo. E dentro desse novo, dessas novas formas de comunicação, dessa nova linguagem que às vezes nós precisamos ter para que o catequista seja o centro, desculpa, o catequista não, gente, o catequizando seja o protagonista também da sua educação na fé, nós precisamos dessa abertura, sem nos esquecer que o que nós estamos fazendo é avivando, reavivando, apresentando, conduzindo uma criança, um adolescente, uma pessoa ao convívio de Jesus Cristo. E Jesus Cristo não é uma novidade. Jesus Cristo é um presente que nos foi dado por Deus há muitos e há muitos anos. Nós fazemos memória disso, mas a linguagem, a memória que fazemos disso é que precisa ter sempre uma linguagem atualizada. Também vejo como uma necessidade muito importante o conhecimento, o domínio da palavra de Deus. O catequista tem que estar sempre muito bem munido do conhecimento da palavra, da vivência da palavra, para que o seu catequizando tenha plena confiança nas respostas que recebe dele, tenha plena confiança naquilo que ele está recebendo como instrução sua e que queira se aprofundar cada vez mais nesse conhecimento, nesse domínio da palavra de Deus. A palavra de Deus vem para iluminar a vida dessa criança, para iluminar a vida desse adolescente e para que ele queira, e isso a gente vai encontrar também em quase todos os documentos da igreja que falam sobre a catequese, um documento que o Papa Francisco lançou quase logo após a sua posse, em 2013, que é o Evangelho Gaudium, a alegria do Evangelho, que nos convida a anunciar o Evangelho com alegria, com a nossa vida, com todo o entusiasmo, mas de uma forma que seja convincente. O que convence é conhecer e viver a palavra de Deus. Isso talvez seja um ponto muito importante para nós, um ponto muito importante para ser destacado na catequese. Quando o catequista domina não, mas quando o catequista conhece e vive a palavra de Deus, seu catequizando tem muito mais confiança nele. E a gente tem que entender que esse catequizando de hoje, ele é um catequizando curioso, mas não é uma curiosidade ingênua, não é uma curiosidade simples, pequena de tempos atrás, é uma curiosidade mais questionadora, mais desafiadora. Tem determinadas coisas que a gente coloca dentro da catequese que eles nos questionam e vão com profundidade, né, as perguntas e não aceitam qualquer tipo de historinha, qualquer tipo de linguagem que muitas vezes nós entendemos como experiências de fé, mas que esses catequizandos às vezes veem, poxa, isso daí, você está viajando, você está ali meio fora da realidade, não pode ter acontecido dessa forma como você está falando. Por isso é muito importante também que a gente compreenda o processo de escrita da palavra de Deus, para que a gente possa contextualizar essa palavra e fazer as apropriações, as pontes de ligação entre o grupo de agora, entre esse grupo mais jovem, mais novo de agora, e essa memória que nós precisamos fazer através da palavra de Deus. O que significa ser protagonista no processo de catequese, né? Entre outras definições, mas qual seria aqui o aspecto que no caso hoje eu estou trabalhando com vocês? É que esse catequizando, à medida em que vai participando do processo catequético, seja ali um atuante, construtor da sua fé. Aí a gente vai ter que falar um pouquinho de pedagogia. Eu sinto que nós passamos muitos anos dentro da catequese querendo
fazer um distanciamento grande entre a escola e a catequese, não fazer com que a catequese fique parecida com a escola, e isso é uma necessidade, nós precisamos fazer isso, né, distanciar essa visão de que a catequese tem que funcionar como a escola funciona. Mas nós não podemos deixar de entender e de compreender que educação na fé é um processo pedagógico. Ele vai passar por esse processo pedagógico e que a gente precisa ter conhecimentos pedagógicos para atuar nisso. Então, hoje, assim como qualquer processo pedagógico, o processo de expectativa, de ser só o espectador, aquele que assiste, aquele que ouve, aquele que recebe o conhecimento, isso não existe mais. Todo o processo pedagógico hoje é interativo. Ele acontece com a mediação de um catequista, de um educador, vai acontecer também com a participação de quem está recebendo essa educação na fé. Então, hoje, todo o processo catequético, todos os encontros de catequese que nós montamos, que nós pensamos, ele tem que levar em consideração essa participação do catequizando. De que forma ele interpreta a palavra de Deus? De que forma ele age dentro do encontro? A forma como nós propomos dinâmicas para que eles interajam mais e melhor dentro do encontro de catequese, construindo essa vivência de fé, fazendo com que ele saia dali desejoso de viver o que ele aprendeu ali naquele dia, naquele momento. Então, preparar os nossos encontros de catequese hoje exigem da gente isso, descobrir dinâmicas que façam com que eles compreendam, tenham acesso à palavra de Deus, para que eles vivenciem, experienciem isso em grupo, que isso é muito importante, e que eles experienciem isso também dentro da comunidade, principalmente no que diz respeito ao aspecto celebrativo dentro da comunidade. Nós passamos muito tempo, muitos anos, vamos assim dizer, falando de celebração, explicando como a missa funciona, explicando como a gente precisa rezar, e talvez a gente tenha deixado de lado um pouquinho da experiência de rezar, da experiência de celebrar. Por isso, dentro dessas novas propostas, a gente insiste muito nessa vivência entre o estudo da palavra, a prática no seu grupo menor, a prática dentro da família, e essa prática comunitária, essa vivência da celebrativa que a gente tem dentro da comunidade. Eu vou ter que falar um pouquinho, né, do nosso material aqui, da construção do Crescer em Comunhão, que eu tive a honra de ajudar a produzir nesse período ali, que foi justamente dentro da pandemia, mas foi um material pensado justamente para atender essa necessidade, para que a gente possa vivenciar a catequese, um estudo da palavra, mas de uma forma que o catequizando vá participando da construção desse conhecimento. Ele não é um mero espectador. E o catequista não é um mero transmissor de fé, é um agente ali que atua nessa mediação, nessa construção do pensamento, nessa construção do conhecimento, da experiência de Jesus Cristo. Preciso destacar também um outro ponto que eu acho muito importante nisso. Nós falávamos há muito tempo atrás que a educação da fé é responsabilidade da família, continua sendo responsabilidade da família. Mas nós também percebemos e precisamos admitir que, às vezes, a família está precisando mais de catequese, mais de experiência de Jesus Cristo, do que propriamente os catequizandos que chegam até nós. Então, também é um outro aspecto que a gente precisa colocar. Para ter o catequizando como protagonista da sua educação na fé, nós precisamos também colocar a família como parceiro dessa educação da fé. Olha como a coisa se inverte, né? A catequese antes era o momento em que a igreja colaborava com a educação da fé das famílias. Hoje parece que a catequese está tendo que pedir que as famílias os ajudem, né, que a família interaja nesse processo de construção da fé, que é como se a gente tivesse recebido, né, a função de fazer isso sozinho. Então, essa memória, esse trazer de novo a família para dentro da catequese, e isso não significa de forma alguma estar falando de
de reuniões de catequese para os pais, mas quando o pai é chamado, quando a mãe é chamada, quando a família é trazida para dentro da igreja, que ela também tem a oportunidade de vivenciar momentos que ajudam a construir a fé do seu filho, do catequizando, que está sob nossa responsabilidade, mas que os ajude a crescer na fé, que os ajude também a rememorar sua fé, para que eles desejem viver isso em família. Você é catequista, você sabe muito bem do que eu estou falando. Você está vivendo essas experiências também e se angustiando muitas e muitas vezes com isso. Então, para a gente finalizar aqui na nossa conversa, é necessário que a gente tenha essa visão. Eu não sou a transmissora da fé, eu sou a mediadora da construção da fé, da educação da fé, cujo protagonista é o meu catequizando. É ele que tem que estar atuando e eu mediando essa construção da fé. Para isso, eu preciso de um conhecimento muito grande da palavra de Deus, de uma vivência muito intensa da palavra de Deus. Eu preciso estar aberta ao novo, a esse mundo que está muito diferente do que aquele mundo em que nós nascemos e no mundo em que nós fomos educados na fé. Eu, por exemplo, há muitos e muitos anos atrás, esse processo era muito diferenciado. E nós também precisamos criar novas formas de comunicação e que integre os nossos catequizandos nesse processo. Eles têm uma leitura diferente do mundo hoje, mas também têm uma compreensão muito mais rápida, às vezes até mais rápida do que a gente, por conta de lidar muito com essas linguagens novas. Esses dias atrás eu trabalhava com um grupo de preparação para a Crisma, e nós estudávamos o Evangelho de São Lucas, da tentação de Jesus, né? Os 40 dias de Jesus no deserto, e nós fizemos ali uma leitura bem reflexiva, bem meditativa da palavra, e quando nós fomos partilhar a leitura, essa experiência quase orante de palavra, eu questionei, quem que se aventura, quem é que tem coragem de dizer aqui qual foi a grande pegada, e olha até a linguagem que a gente usa, né, a grande pegada aqui desse texto. E um catequizando ali de 12 para 13 anos de idade, me surpreendeu bastante com a resposta dele, falo que aqueles momentos que a gente tem, ou valeu a pena até aqui, né? Ele disse assim, olha, catequista, eu acho que aqui a grande sacada do diabo, a grande provocação do diabo foi fazer com que Jesus Cristo fizesse coisas só pensando nele e não pensando nas pessoas. E se ele fizesse isso, ele não seria Deus, porque Deus pensa em todo mundo e não em si mesmo. Eu fiquei impressionada de ver como que a partir de uma única leitura a criança chegou nessa conclusão. A criança não, já é adolescente, de chamar de criança, eles me matam. Mas de chegar nessa conclusão de uma forma tão bonita, e me surpreendeu porque eu nunca tinha visto esse texto, né, nesse aspecto. E ali eu vi um pouquinho do que é o catequizando se colocar como agente de construção da sua fé, como protagonista da construção. Ele não estava ali ouvindo só a catequista dizer alguma coisa, mas ele foi provocado, ele foi mexido, e a partir da fala dele, a gente teve ali uma porção de outras interpelações dos outros catequizandos que fizeram com que esse texto fosse muito bem compreendido por um grupo de pessoas que normalmente não daria tanta atenção a esse momento, a essa configuração de tentação. Então, quando a gente os envolve, quando nós provocamos essas crianças e estamos abertos à forma diferente deles falarem, a gente vai ter surpresas muito bonitas, surpresas muito agradáveis, e vai fazer com que eles se tornem aquilo que a gente sonha para o nosso catequizando hoje. Às vezes a gente fica muito preocupado em ter um grande líder dentro da comunidade, em ter uma pessoa que seja um destaque ali dentro da comunidade, se envolva nas pastorais. Esse é o sonho ideal de todo mundo. Mas eu vejo ultimamente isso acaba nos satisfazendo muito mais. Eu quero um catequizando, que quando ele é apontado na rua, que quando ele é mostrado na rua, as pessoas dizem assim, puxa, que menino legal,
Puxa, que menina legal, que menino bom, que menina boa. Olha como ele é justo, olha como ele é íntegro. E ele é íntegro e ele é justo por quê? Porque ele compreendeu a mensagem de Jesus Cristo, porque ele compreendeu o valor de ser cristão, de propagar a fé. Ele compreendeu que ser cristão é agir como aquele bom samaritano, que faz o bem e não está olhando para quem está fazendo o bem. Ele é divulgador da palavra de Jesus, mas ele é aquele que divulga a palavra de Jesus porque a vive, porque a tem no coração. Então, esse sonho de catequizando, que é meu, mas que eu acredito que seja da grande maioria de todos os catequistas, que ele possa acontecer através da nossa mediação, através da compreensão do que realmente é esse processo de educação na fé e de trazer o catequizando para o centro desse processo, para fazer dele o protagonista desse processo e que a gente possa realmente construir um mundo cada vez melhor, onde a evangelização seja uma constante na vida de todos os cristãos. Um bom mês para vocês, uma boa vivência catequética a todos vocês. Espero ter contribuído um pouquinho para isso.